cheio da tua graça. Eu apresento o teu servo mais uma vez, ó Pai, para que assim seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estar aqui para ser ministro, porta-voz da presença do Todo-Poderoso nessa noite. Aleluia. Eu quero trazer um abraço do meu pastor Heraldo, estou debaixo da bênção dele nessa noite. Pastor Heraldo, somos aqui da Igreja Pentecostal Geração de Adoradores. Está comigo na noiva de camisa roxa. Deus continua abençoando o teu ministério. Deus continua abençoando o presbítero Giovanni, que fez esse convite ao pastor das casas. Glória a Deus, irmãos. Toda a comitiva da igreja, Deus continua abençoando. Falei também o Romero, nosso amigo. Deus continua abençoando o teu filho em nome de Jesus. Nós estamos em culto de missões e eu estudei hoje a palavra do Senhor e disse: Deus, eu vou te dar duas palavras que o Senhor vai falar conosco através do culto. E quando o pastor estava dirigindo o culto, ele disse: Deus hoje vai falar de uma forma diferente. Então eu entendi que seria a outra palavra. Então nós vamos ler nessa noite sobre o vale de ossos secos. Porque não adianta, querido irmão, você sair para profetizar se você ainda não passou pelo vale. Para você sair para profetizar sobre o teu irmão, para você sair para pegar a palavra sobre o teu irmão, você precisa entender o processo do vale. Porque como você vai passar algo para alguém que você ainda não passou, aqueles que estão passando estão sofrendo, e você precisa testificar que você também sofreu as garras do inimigo, mas hoje está liberto pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Então, se nós possamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, aleluia, 37, aleluias, vai dizer assim, aleluias: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pelos, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, pode se sentar. Uma passagem bastante conhecida nessa noite, mas como o pastor disse, Deus vai falar de uma forma diferente. Nós sabemos que nós estamos em um culto de missões, e o culto de missões abrange várias palavras, e nesta noite o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração de uma forma diferente neste lugar. Eu já quero falar, ajuda do meu amigo Espírito Santo, colocar um tema nessa mensagem que é: todo processo de restauração passa pelo processo do vale. Todo processo de restauração precisa passar pelo processo do vale. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui então que veio sobre mim a mão do Senhor. Eu já começo a entender aqui que sobre Ezequiel não estava qualquer mão. Sobre a vida de Ezequiel não estava a mão do pastor, não estava a minha mão, não estava a mão do presbítero Giovanni, não estava a mão do Romeu, mas estava a mão do Todo-Poderoso nessa noite. Quem estava na mão que estava sobre Ezequiel não era qualquer mão, era a mão que curou o cego Bartimeu. A mão que estava sobre Ezequiel era a mão que deu vista ao cego. A mão que estava sobre Ezequiel é a mão que está aqui nessa noite e que me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida neste lugar. Nós não estamos debaixo de qualquer mão, nós estamos debaixo da potente mão do Todo-Poderoso nessa noite. E essa mão que está estendida sobre Ezequiel neste lugar. Aleluia. Veio sobre Ezequiel então a mão do Senhor. Ezequiel estava então no meio daquele vale. Talvez Ezequiel poderia estar pensando: o porquê o Senhor me trouxe em meio a esse vale, se está tudo morto, se está tudo parado, se está tudo seco. Mas Deus tem as formas de trabalhar nesta noite, em nome de Jesus. Estava então sobre Ezequiel a mão do Todo-Poderoso. Eu já deixo aqui uma pergunta para você. Sobre você, qual a mão que está? Sobre você precisa estar a mão do Todo-Poderoso. Porque se a mão do Todo-Poderoso estiver com você, então você tem autoridade para sair profetizando. Então você tem autoridade para sair apregoando a palavra do Senhor. Porque eu nunca vi nenhum soldado ir para o campo de batalha sem um
debaixo de oração, é quando nós nos colocamos debaixo de jejum, é quando nós nos entregamos na totalidade à presença do Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou o seu único filho para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E muitas das vezes nós queremos ir para o campo de batalha, mas nós não entregamos a nossa vida na totalidade na presença do Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós queremos evangelizar lá fora, na África e em outros países, sendo que nós precisamos começar a evangelizar dentro do nosso lar. Missão começa dentro da tua casa. Você precisa evangelizar primeiro dentro da tua casa. Mas aí você pode perguntar, já viu, como que eu vou começar a evangelizar dentro da minha casa? O primeiro passo que você precisa dar para evangelizar dentro da tua casa é o seu testemunho. Muitas das vezes nós não ganhamos algo para Jesus porque nós não aprendemos a glorificar a presença do Todo-Poderoso através dos nossos testemunhos. As palavras muitas vezes são soltas ao vento, mas o teu testemunho vai falar muito alto na vida daquele que está lá fora. Porque quando você sai daqui de dentro, você pode ver que lá fora você vai ser visto como santo homem de Deus. Porque não adianta eu entrar para dentro dessa igreja, de terno e gravata, e dizer que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, sendo que daqui para fora eu não dou um testemunho. Eu preciso encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas lá fora precisam ver em mim a presença do Espírito Santo de Deus. Sem a presença eu não faço nada. Sem a presença você não faz nada. Sem a presença do Todo-Poderoso nós não conseguimos alcançar o nosso Aprenda a esperar o tempo de Deus na tua vida. Eu sei que muitos querem evangelizar. Eu sei que a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas como o pastor disse nessa noite, a mensagem vai ser diferente. Porque você pode até ir por todo o canto da terra e evangelizar, mas você precisa estar preparado. Você precisa, porque não tem como ir para o campo de batalha se você não estiver alicerçado na palavra do Todo-Poderoso. Nós precisamos evangelizar. Bem verdade é que esse é o mandamento do Senhor. E Deus não fala da questão, não diz só para mim evangelizar, não diz só para o pastor evangelizar, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas nem todo mundo quer fazer, ou melhor, nem todo mundo está disposto a fazer a vontade do Todo-Poderoso. Nós precisamos nos entregar na totalidade da presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Então veja sobre Ezequiel a mão do Todo-Poderoso. E é essa mão que está aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui dentro sem forças, sem expectativa de vida, e Deus está dizendo: a minha mão vai te resgatar hoje. A minha mão vai te resgatar nessa noite, para que você possa pregoar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. E talvez você esteja dizendo: mas eu não sei pregar. O seu testemunho é uma pregação. Um abraço que você dá numa vida é uma pregação. Um louvor que você ministra na vida de alguém é uma pregação. Deus tem várias formas de falar. O que basta a nós é ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus para entender o que Ele quer nessa noite. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel 37:2 a dizer: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Olha que engraçado. Jesus colocou Ezequiel em meio ao vale. E talvez vocês saibam, mas como eu vou profetizar em meio ao vale se está tudo seco, se está tudo morto, se não tem vida? Muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus. O nosso dever tão somente é obedecer o ide do Senhor. Como Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que Ele nos manda ir e apregoar a tua palavra aos quatro cantos da terra. Aleluia. Talvez Ezequiel poderia estar olhando para aqueles ossos secos e dizer: Deus, eu não vou profetizar porque está tudo morto. Eu não vou profetizar porque eu estou vendo tudo caído. Eu não vou profetizar porque eu estou vendo tudo seco. Não tem como, não faz sentido eu profetizar para algo que está morto. Mas a minha vida e na tua vida não é diferente. Muitas das vezes nós adentramos para dentro da igreja, mas só Deus sabe como está a nossa alma. Só Deus sabe como está o nosso espírito. Nós até rimos com o irmão do lado, nós até conversamos com o irmão da direita e da esquerda, mas somente Deus tem o poder de sondar a tua
tua alma nessa noite. E Ele está aqui neste lugar para sondar a tua vida, para sondar o teu coração. Eu não sei de que forma você entrou aqui dentro, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, que soprou vida em meio àquele vale, Ele vai soprar nessa noite vida sobre a tua vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus! Esse todo poderoso neste lugar. Ele vai soprar vida aonde não tem vida. Ele vai soprar aonde não existe vida. Porque nós precisamos aprender a profetizar. Porque profetizar quando tudo vai bem é muito fácil. Eu quero ver profetizar igual Ezequiel profetizou em meio ao vale, em meio à secura, em meio a estar tudo morto, aleluia. Como eu disse, Ezequiel poderia questionar com Deus: Deus, eu não vou profetizar em meio a esse vale que está seco. O que eu aprendo com isso é que ninguém chega a lugar nenhum olhando para as dificuldades. Nós não podemos olhar para as dificuldades, nós precisamos olhar além do horizonte, além das possibilidades, porque talvez o homem disse que não tem mais jeito, talvez a medicina diz que não tem mais por ele, mas Jesus está dizendo: eu ainda não coloquei um ponto final. Está certo, mas não está morto. Está certo, mas ainda não morreu. Talvez o teu vizinho do lado está vendo você. Aleluia! Você está vendo o teu vizinho do lado e você está dizendo: ele já não tem mais jeito. Eu não vou pregar para ele porque não tem mais jeito, já está morto. Deus está dizendo: não está morto, apenas está adormecido. Mas no tempo certo, através de você se levantar, se posicionar e profetizar sobre a vida do teu irmão, ele vai voltar a viver nessa noite. Talvez você já desistiu de apregoar a palavra do Senhor para o teu esposo. Talvez você já desistiu de olhar para o teu vizinho do lado, para o teu esposo, para a tua mãe, para um parente seu que se encontra as drogas. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para você aprender a profetizar em meio a esse vale. Porque fazer missão também é isso, é profetizar quando tudo parece que não tem mais jeito. É aí que Deus vai testar a tua fé, porque nós precisamos aprender a profetizar em meio ao vale. O que eu aprendo com isso é que ninguém chega a lugar nenhum olhando para as dificuldades. Começa a ampliar, querido, a tua visão e olha além da tempestade, olha além do horizonte, porque com meus olhos carnais eu não consigo ver resultado para aquilo que está à minha frente. Mas quando eu começo a olhar com os olhos espirituais, eu consigo enxergar que o sobrenatural de Deus é que vai agir. Quando eu olho com os olhos da fé, eu consigo enxergar além das possibilidades, eu consigo enxergar além da tempestade. Aleluia. Se nós ficarmos focados somente na tempestade, nós vamos perder tempo de profetizar para aquelas vidas que realmente precisam se levantar. Porque nós sabemos que existem muitas vidas que estão caídas. E basta somente eu e você irmos lá para apregoar a palavra do Senhor. Mas como eu disse no início, não vá de qualquer jeito. Vá debaixo da mão do Todo-Poderoso. Porque quando você está debaixo da mão do Todo-Poderoso, tenha certeza que o resultado vai ser vitória nessa noite, em nome de Jesus. E a nossa Senhor vai dizer que os ossos estavam secos. Os ossos já estavam sem vidas. Os ossos já estavam sem resultado, já não tinham mais o que fazer. Talvez você tenha poderia ter dito: Deus, eu não vou profetizar. E na minha vida e na sua vida também não é diferente. Muitas das vezes nós encontramos em algumas situações e nós começamos a nos desesperar e a dizer: Deus, eu não vou profetizar porque não tem mais jeito. Eu não vou orar mais por essa situação porque não tem mais jeito. Eu não vou orar mais para o meu irmão do lado porque ele ali já é um drogado. Eu não vou orar para aquela moça porque ela é uma prostituta. Não tem mais jeito, foi a vida que ela escolheu. Ele está dizendo, Ezequiel está dizendo: os ossos estavam secos, mas nenhum deles estavam enterrados. Olha que interessante, os ossos estavam secos, mas em momento algum a Bíblia vai dizer que aqueles ossos estavam enterrados. Eu entendo então que se não estavam enterrados, aqueles ossos não estavam mortos. Estavam apenas precisando de uma palavra minha e sua nessa noite, que é: profetiza em meio ao vale. Quando nós começamos a profetizar em meio ao vale, nós conseguimos ver o resultado em nome de Jesus. Aqueles ossos estavam sequíssimos, mas não estava morto.
O que nessa noite Jesus está perguntar para mim e para você? O que está seco na tua vida? O que tem secado você da presença do Todo-Poderoso? É tempo de nós profetizarmos em meio a esse vale. É tempo de nós profetizarmos em meio a essa situação nessa noite, em nome de Jesus. Os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam sem vida, mas mesmo assim, Ezequiel decidiu profetizar em meio ao vale. Outra coisa que eu aprendo com Ezequiel nessa noite é que Ezequiel teve um ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, porque Ezequiel tinha tudo para poder questionar a Deus. Deus, o porquê eu vou profetizar em meio a esse vale que já está seco? Mas aquele verdadeiro adorador, quando nós somos tementes à palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entender que se Jesus está mandando, nós precisamos ir. O ídolo do Senhor é para todo mundo. O ídolo do Senhor não é só para mim. O ídolo do Senhor é para todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo de Nazaré e confessaram a tua fé. Será que você tem feito o ídolo do Senhor em meio à dor, em meio à calúnia? Porque muitas das vezes nós queremos profetizar, só que tudo vai bem. Mas aí que Deus quer ver se você é um verdadeiro adorador, para profetizar em meio ao vale, em meio à dor nessa noite, em nome de Jesus. Os ossos estavam secos. Então Jesus pensou, Ezequiel, esses ossos podem reviver. Ele disse, Senhor, só tu sabes. Outra coisa também que eu aprendo com Ezequiel aqui, quando Jesus perguntou, Ezequiel, poderiam esses ossos reviver? Ele quis dizer, Senhor, só tu sabes. Sabe o que ele quis dizer com isso, Senhor? A última palavra é do Senhor. Se o Senhor ordenar que esses ossos vão viver, então eles irão reviver nessa noite. Aprenda a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Talvez o teu vizinho do lado diz que não tem mais jeito, mas você se esqueceu que a última palavra vem do Todo-Poderoso. Aleluia! E ele ainda não colocou um ponto final na tua história. Glória a Deus! Você tem colocado uma vírgula, tentado colocar um ponto final na tua história, mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu apenas coloquei uma vírgula, porque eu vou continuar, eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei na tua vida. Então profetiza, Ezequiel, em meio a este vale. Glória a Deus! Nós precisamos profetizar. Aleluia! Que necessita tão somente de você abrir os teus lábios e profetizar uma palavra profética. Se levante desse chão, porque Jesus te ama. Nós não precisamos falar muito para pregar uma pessoa lá fora. Como eu disse, basta apenas o seu testemunho. Basta apenas você se levantar, se erguer e dizer, eu profetizo sobre a tua vida que você vai ser um missionário. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai ser canal de bênção na vida daqueles. Assim como pessoas que têm horas na tua vida, quando você estava lá fora na batalha do pecado, seja também canal de bênção na vida de alguém nessa noite. Seja canal de bênção na vida do teu vizinho. Seja canal de bênção aonde você trabalha. Seja canal de bênção no teu lar. Seja canal de bênção aonde você passar. Seja luz. Dê testemunho de verdadeiro adorador. Porque é muito bom quando nós passamos aí na rua e alguém diz assim, ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. E nessa noite não é diferente da minha e da tua vida. Nós precisamos profetizar em meio ao vale. Muitas vidas não estão aqui dentro, poderiam estar, porque nós esquecemos de profetizar em meio ao vale nessa noite. Tenho certeza que Deus vai te dar autoridade para você profetizar em meio ao vale deste lugar. Aleluia. Se fosse olhar pelos nossos olhos humanos, nós poderíamos falar, mas Ezequiel poderia enterrar aqueles ossos. Quantas vezes nós enterramos sonhos e projetos de Deus na nossa vida? Quantas vezes eu e você começamos a enterrar os projetos que Deus tem para a minha e para a tua vida? E muitas das vezes nós questionamos o porquê de Deus não fazer o restante que começou na nossa vida, o porquê de Deus não está agindo na minha vida, o porquê eu estou orando e Deus não está escutando o meu clamor. Na verdade, Deus está escutando o teu clamor. Na verdade, Deus está escutando a tua oração. Na verdade, Deus não está demorando a responder a tua oração. O que está demorando é você se posicionar perante a presença do Todo-Poderoso. O teu clamor diante de Deus não demora. O que demora é você tomar uma posição de verdadeiro adorador na presença do
do Todo-Poderoso. É tempo de nós profetizar. Aleluia! Vale. E nessa noite eu quero dizer para você: glória a Deus. Sonhos. Para de enterrar os projetos de Deus na tua vida. Para de dizer que para você não tem mais jeito. Para de dizer que para você não tem mais solução. Porque a solução já foi decretada na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida nessa noite. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava dizendo: o projeto da vida do Romeu vai concretizar. O projeto da vida do pastor Luiz Carlos vai concretizar. O projeto da igreja Assembleia de Deus do Vida Ecológica vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele é poderoso nessa noite. Então, profetizar em meio ao vale. Aleluia. O cenário para Ezequiel estava convidando a Ezequiel talvez a desistir. Tudo estava indicando que Ezequiel poderia desistir de profetizar em meio ao vale. Eu quero dizer para você nessa noite que uma luta que você está passando, que uma dificuldade que você está enfrentando, não é sinal para você desistir. O cenário, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por dificuldade, o cenário pode até estar dizendo que não tem mais jeito. Mas nessa noite, aquele que é verdadeiro adorador consegue enxergar o cenário de uma forma diferente. Aquele que não tem a presença do Todo-Poderoso não consegue enxergar de uma forma extraordinária. Mas nós que somos adoradores neste lugar, enxergamos o cenário de uma forma diferente. O cenário está convidando a profetizar nessa noite. Para nós que somos adoradores, o cenário não está nos convidando a desistir. O cenário não está nos convidando a deixar para lá. O cenário está nos convidando a profetizar em meio ao vale. Esse cenário está nos convidando a não desistir. O cenário de luta está nos convidando. Se você ora, continue orando mais. Se você jejua, jejue mais. Se você busca a presença do Todo-Poderoso pela madrugada, continue buscando a presença do Todo-Poderoso todos os dias. O cenário de luta não pode fazer você desistir. O cenário de luta tem que fazer você adorar a esse Deus todos os dias em nome de Jesus. Aleluia. Um episódio ruim na tua vida, querido, ele não pode decretar o fim da tua história. O momento que você está passando de lutas e de dificuldade não pode decretar o fim da tua história. Nós temos que aprender que é através da luta, que é através da dificuldade, que nós somos mais dependentes da presença do Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitas das vezes Deus nos coloca em meio ao vale, Deus nos coloca em meio à prova, para nós aprendermos a sermos totalmente dependentes da presença do Todo-Poderoso neste lugar. A última palavra vem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a última palavra que ele está dizendo nessa noite é: profetiza em meio ao vale. Está sequíssimo, mas vai lá e profetiza. Profetiza em meio ao vale, profetiza em meio à tua dor. Profetiza que alguém da tua casa vai sair daqui curado através da tua oração. Talvez o médico diz que não tem mais jeito para aquele câncer. Talvez o médico diz que não tem mais jeito para aquela dor na coluna. Talvez o médico diz que não tem mais jeito para aquela dor de cabeça. Deus está dizendo: profetiza em meio a esse vale, porque enquanto você profetizar, eu vou trazer vida em meio ao vale. Só depende de mim e de você para que alcançamos a vitória nessa noite. Só depende de nós darmos um passo e profetizar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Olha que interessante, Ezequiel, então, ele começou a andar em meio ao vale. Ezequiel começou então a andar em meio àqueles ossos. Ezequiel começou a rodear aqueles ossos. Talvez eu e você, se não tivesse a visão espiritual que Ezequiel teve, talvez nós iríamos pisar em meio àqueles ossos. Mas Ezequiel foi sábio. Ezequiel começou a profetizar ao redor daqueles ossos. Eu entendo que Ezequiel não pisou naqueles ossos, porque eu e você, profeta, não foi chamado para pisar em ninguém. Você foi chamado para levantar nessa noite. A tua missão não é pisar em meio a pessoas que estão caídas. O teu projeto nessa noite é profetizar em meio ao vale, é levantar aquele que está caído. Por isso que eu entendo que Ezequiel não pisou em meio ao vale. Ezequiel não pisou naqueles ossos.
ossos, porque Ezequiel entendia, está seco, mas não está morto. Ezequiel entendeu, está caído, mas basta a palavra minha que vai se levantar, porque o homem e a mulher de Deus, que tem autoridade em Deus, basta apenas uma palavra, para que Deus venha cumprir nessa noite o propósito dele, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Profeta que é profeta, querido, não pisa em quem está caído. Não quer dizer que o teu irmão do lado caiu, está passando por uma luta, que você não vai ajudar, que você vai simplesmente pisar sobre o teu irmão. É necessário nós termos cuidados, porque aquela vida que está caída está ferida, e você que está dentro da igreja, você precisa ir lá e levar uma palavra de ânimo nessa noite, em nome de Jesus. Profeta que é profeta não pisa, profeta que é profeta estende a mão um para o outro, porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Salmo 133: ó, quão bom e consolável é que os irmãos vivam em união. Esse é o projeto do Senhor para mim e para a tua vida. E como eu vou viver em união se eu vejo o irmão do lado e eu quero pisar sobre ele? Não é muito mais fácil, em vez de eu pisar sobre o meu irmão, eu estender a mão sobre ele? Nós precisamos amar mais os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a amar como Jesus Cristo nos amou nessa noite. Nós precisamos aprender a valorizar os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a profetizar em meio ao vale nessa noite, em nome de Jesus. Eu entendo que aqueles ossos estavam sequíssimos, e Ezequiel então começa a profetizar em meio ao vale. Ezequiel começa então a profetizar em meio àqueles ossos. Ezequiel então, ao ouvir a voz de Jesus Cristo de Nazaré, a voz do Todo-Poderoso, começa a profetizar sobre aqueles ossos. Ezequiel então começa a entender, está caído, mas é meu irmão, eu preciso ajudar. São os ossos que estão aqui, mas são vidas que estavam precisando de simplesmente uma palavra, de que seja profetizado sobre a minha e sobre a tua vida. O que você tem profetizado sobre a vida do teu irmão nessa noite? Qual é o teu intuito de estar aqui neste lugar? Eu quero crer que nessa noite você não veio para ver o teu irmão do lado, o irmão da direita, o irmão da esquerda. Você veio para profetizar em meio ao vale. Você veio porque Deus vai te dar vida. Deus vai assoprar em meio a esse vale e vai trazer à existência tudo aquilo que não estava existindo sobre a tua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de profetizar em meio ao vale. Lembra, está caído, mas é alguém que necessita de uma palavra de ânimo. Aleluia. Os ossos estavam secos, mas sobre a palavra de Ezequiel, sobre o comando de Jesus Cristo de Nazaré, sobre o comando do Todo-Poderoso, aqueles ossos começaram a reviver naquela noite, em nome de Jesus. Os ossos só vão voltar a reviver quando eu e você profetizarmos então na casa do Senhor. E o versículo 6 vai dizer, para nós terminarmos, e vai dizer: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que interessante, Ezequiel não profetizou simplesmente porque ele queria profetizar. Ezequiel profetizou porque foi uma ordem do Todo-Poderoso nessa noite. Nós precisamos aprender a ouvir a ordem de comando de Jesus Cristo de Nazaré. E a ordem de comando de Jesus Cristo de Nazaré nessa noite é: vai em frente, prossiga, não desista, profetize em meio a esse vale, que eu vou fazer reviver, eu vou soprar sobre o seu ventre, eu vou soprar nessa noite. Aleluia! Aleluia! Há dezenas de pessoas que profetizaram. Ana entrou no templo e profetizou que ela queria o teu Samuel. Aleluias! O que você tem profetizado sobre a tua vida? Qual é o milagre que você tem esperado em Deus, mas que ainda não profetizou? Porque muitas das vezes nós somos muito bons para medir, mas nós esquecemos de profetizar nessa noite. Então nessa noite Jesus te convida a profetizar em meio ao vale, a profetizar em meio a essa situação. Creio que Deus me trouxe aqui neste lugar para te dizer: profetiza em meio ao vale. Profetiza, porque aquilo que está morto, eu irei fazer reviver na tua vida. Eu não sei aquilo que está morto
transtorno na tua vida. Eu não sei o que você tem deixado para trás. Eu não sei aquilo que você tem deixado. Mas a presença do Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Aleluia! Nessa noite, profetiza em meio ao vale que eu vou fazer reviver neste lugar. Aleluia! Estão dispostos a voltar a profetizar em meio ao vale. Glória a Deus! Voltar a profetizar. Profetiza aí no seu lugar. Profetiza que as coisas vão acontecer. Profetiza nessa noite que a porta vai se abrir. Profetiza no teu vizinho do lado. No próximo culto vai adentrar e vai aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Profetiza em meio ao vale. Aleluias. Comece a profetizar em meio ao vale. E você vai ver a diferença. Comece a profetizar naquilo que você acha que não tem mais jeito. Porque não tem mais jeito para você. Mas o meu Deus é especialista em fazer milagres. O meu Deus é especialista em curar nessa noite. Glória a Deus! Eu estou pregando a pessoas aqui que não creem em Deus. Eu estou pregando a pessoas aqui que vão voltar a profetizar em meio ao vale. Eu estou pregando a pessoas aqui que vão voltar a sonhar novamente. Eu estou pregando a pessoas aqui que muitas das vezes deixaram de sonhar. Mas nessa noite Deus está dizendo: volte a sonhar, mas volte a sonhar sobre os proféticos. Comece a profetizar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus.